nome é Ana Paula Cunha Barros, eu sou supervisora regional do grupo Lilica Ripilica. Tenho 4 filhos, sou casada, tenho 4 filhos. Sou líder de célula da Sara Nossa Terra, sou da equipe Profetas, discípula da pastora Berenice Coelho. Então, a minha história com a Sara Nossa Terra, ela começou há muitos anos atrás, quando uma vez eu fui no Sudoeste, marquei com uma amiga e a gente marcou, e ela marcou comigo na porta da Sara. E eu cheguei mais cedo e decidi entrar para conhecer a igreja. Quando eu entrei, eu fui impactada, porque tinha 2 placas de metas no altar. E eu achei aquilo sensacional. Achei aquilo assim, a questão de ter direção, de saber para onde vai. Mas enfim, eu congregava em outra igreja, mas aquela imagem nunca saiu da minha mente. E uma vez, no aniversário de uma igreja, eu fui no aniversário de uma igreja e o bispo Robson foi pregar nessa igreja. E eu lembro quando ele entrou na igreja. Eu estava lá atrás, a minha filha ainda era pequena, estava no colo, então eu fiquei atrás, porque não tinha como sentar lá na frente com ela. E quando ele entrou, eu fiquei assim, sabe quando algo toca você? Foi o que aconteceu comigo. E eu lembro que ele pregou, e eu falei, gente, eu sou discípula desse homem, eu não sou discípula de ninguém, não, eu sou discípula do Robson Rodovalho. E eu lembro que eu comprei a pregação, levei para casa e fiquei ouvindo. E passaram-se alguns anos, passou-se bastante tempo, e eu passei por um momento difícil no meu trabalho, e eu falei assim, e eu queria mudar de emprego. E aí eu fui, minha irmã estava indo na Sara, nas terças-feiras, e ela me convidou, eu falei, quer saber, eu vou lá, eu gosto tanto do bispo Robson Rodovalho, eu vou lá. E eu fui. Quando eu cheguei, eu sentei e falei assim, Deus, eu preciso tanto de um trabalho, de mudar de trabalho. E o bispo vai, no meio da pregação, falou assim, olha, às vezes você até sabe para onde você quer ir, mas você não manda seu currículo. E eu falei, eu vou na palavra dele. Quando foi no outro dia, eu peguei meu currículo, mandei para a empresa que eu estava desejando trabalhar. Em 16 minutos eles ligaram para mim. Eles receberam meu currículo e falaram, nossa, você é a profissional que a gente está procurando. E aí não teve jeito. E um dia meu irmão me ligou e disse assim, irmã, você tem que se engajar na igreja, é horrível ver você fora da igreja, sem estar trabalhando, a gente te conhece. E era numa terça-feira, e aí eu fui, fiquei tão chateada com aquilo e fui para a igreja. Cheguei lá, falei, olha Deus, se o senhor não falar comigo hoje, eu não vou vir mais aqui, eu não apareço mais nessa igreja, porque eu quero ficar aqui, quero ficar em outro lugar, e não quero ficar em lugar nenhum, e estou nessa dúvida. E aí, no meio da palavra, eu sentada, sozinha, eu falei assim, aí o bispo falou assim, fala com o irmão que está do seu lado, só que não tinha ninguém do meu lado. E aí chegou aquela mulher negra com 2 metros de altura do meu lado, e eu levei um susto, porque eu nunca tinha visto uma mulher negra de 2 metros de altura, imensa, e ela segurou no meu ombro, pegou na minha mão e disse assim, este é o lugar que Deus escolheu para você, Deus se alegra de você estar nesse lugar. E aí eu fui tomada por uma força, alguma coisa que eu nem sei te explicar o que é. E aí ele foi embora, e ela foi embora. E eu fiquei, quando terminou o culto, eu fiquei procurando essa mulher. E eu procurava, e procurei na terça, procurei nos domingos, procurei nos sábados, e eu procurava e eu não encontrava. Eu ligava para as amigas e falava, gente, você é da Sara, não é? Tem uma mulher negra lá de 2 metros de altura? Não tem, não existe essa pessoa na igreja. E um dia eu estava lá, ligando para alguém, meu marido virou e falou assim, Nina, isso foi um anjo que Deus mandou, não é ninguém, não é pessoa, foi anjo, é porque Deus quer que você vá para Sara Nossa Terra. E aí eu falei, não, então tá bom. E aí um dia eu estava no culto, fui fazer uma oferta, quando eu chego, tá lá aquelas mulherzinhas. Só que ela não era uma mulher negra de 2 metros de altura, era a pastora Berenice. E eu a vi com 2 metros, e quando eu a encontrei, eu abracei, e ela só disse com aquela palavra doce dela, oi amada, eu estava te esperando. E aí depois disso não teve jeito.
foi várias conversas e ela me ligava e foi estreitando essa relação e ela me inscreveu no Revisão de Vida e eu lembro que eu não queria ir, tive uma certa resistência de ir, ela fez minha matrícula, ela fez minha inscrição, ela fez tudo, eu estava em Goiânia e ela ligou para mim e disse, você venha que você vai para essa Revisão de Vida. E eu peguei meu carro desesperada e vim. E fui, e foi transformador. E eu fui me alimentando e fui recebendo. E um dia, que eu acho que é o que a Sara Nossa Terra fez de diferente na minha vida. Quando eu cheguei na Sara, eu já conhecia a palavra, eu já lia a Bíblia, eu já era uma mulher de Deus, mas faltava muita coisa na minha vida, faltava coisas que eu não entendia. E é engraçado que a pastora Berenice, ela não é casada. E a área da minha vida que eu precisava de mudança era a minha área de família. E eu ouvi várias pessoas dizendo, não, você precisa ir para uma pastora casada. Só que eu acredito que a palavra lançada pelo profeta, ela é ouvida no céu. E a palavra de Deus fala que credes em mim e nos meus profetas e verás a glória de Deus. E em cima dessa palavra, eu falei, eu não vou mudar de líder, eu não vou mudar de discipulado, eu não vou mudar de nada, eu vou ficar com ela, porque se Deus me plantou com ela, eu vou ficar com ela. E eu creio que Deus vai... E todas as palavras que ela profetizou sobre a minha vida, sobre o meu casamento, época que eu nem contava para ela as dificuldades que eu tinha no meu casamento, ela falava coisas para ela, falava, você vai ser uma grande líder de casais, você vai ser uma mulher que as pessoas casadas as mulheres casadas vão ter você como referência. E muitas vezes eu sentei e fiquei assim, gente, mas meu marido nem crente não é, ele nem quer ir para a igreja, ele nem tem vontade. E um dia ela falou assim, ela disse para mim, você crê que Deus vai mudar seu casamento? E eu, aham. Ela, você crê que Deus vai mudar seu casamento? E eu, creio. E ela, não, você não está entendendo, você crê que Deus vai mudar seu casamento? Eu creio, pastora. E eu levava ele para a igreja e ele não queria ir. E aí ela me deu a estratégia, leva as crianças. Ele é muito apegado aos meus filhos e muitas vezes eu deixava as crianças na igreja, em casa e ia. E eu comecei a levar para tudo eu ia. E aí ele ficava sozinho em casa. Tirando oração, tirando jejum, tirando tudo isso, ele começou a ver que os nossos filhos, e eu tenho uma filha pequena que é apaixonada pelo bispo, então ela falava, eu quero ir para a igreja, eu quero ver o bispo, eu quero ir para lá, e nós começamos, e ele começou a ir. E as coisas começaram a acontecer. E tinha dias que eu vivia uma guerra dentro da minha casa, guerra espiritual mesmo. E que o meu marido falava, eu vou embora, eu não vou ficar aqui. E eu pegava a chave da porta e eu trancava e falava, daqui você não sai. Porque aquilo que Deus uniu, homem nenhum vai separar. E você vai ficar aqui. E eu lembro que eu ligava para a bispo e falava, bispo, ele vai embora. Ela, não vai não, fala para ele não ir e acabou, fecha a porta e não vai. E foi em cima da orientação dos meus líderes, da orientação da minha bispa, da minha pastora, que hoje eu falo para você, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Meu marido já foi por revisão de vida, batizou, está fazendo o IV. Lógico, é um processo, é todo um crescimento que precisa, mas nós estamos lá firmados, nossos filhos. Um dia desse, minha filha fez uma apresentação na escola e lá ele tinha um cartaz onde ele colocou assim, como você se sente, quando você se sente amada? E ela colocou, quando eu vou para a igreja com a minha família. E isso não tem preço. E tirando outros milagres, a minha casa, nós estávamos passando por uma fase financeira muito difícil e a gente estava tentando vender a nossa casa e eu não conseguia. E eu precisava de uma casa, como eu tenho 4 filhos, eu precisava de uma casa grande, a minha casa era muito pequena e a gente precisava vender a casa e comprar outra casa para ajudar a pagar as dívidas. E não tinha esperança. A única coisa que a gente ouvia era o mercado está em crise, o mundo está em crise, vocês não vão conseguir. E um dia eu fui no culto e eu tô lá, sabe, assim, com o coração sangrando com Deus e falando com Ele. E o bispo disse assim, o mundo está em crise, mas nós não vivemos em crise. E eu fui e falei, eu creio que vai dar certo, que eu vou conseguir vender minha casa. Eu liguei para o melhor corretor da nossa cidade e falei para ele falou, não tem chance. Eu falei, olha, eu sou igual a ET, amigo.
Eu sou de outro mundo, de outra terra, você não consegue entender. Essa terra está em crise, mas a terra da qual eu habito, da qual eu vivo, ela não está em crise. Então você trate de vender minha casa. Foi engraçado porque ele sentou na varanda da minha casa e ficou lá balançando na rede pensando. E ele falou, vou te levar num lugar. E aí nós fomos lá, o cara, a casa da pessoa valia 150 mil a mais do que a minha. Era muito melhor do que a minha. Sei que nessa venda nós ficamos com a casa dele, que era muito melhor do que a minha. Ele me pagou 130 mil reais e minha casa valia 500 mil, valia 150 mil a menos do que a casa dele. E foi tudo de um dia para o outro. Isso foi numa segunda-feira, a palavra do bispo foi no domingo, isso aconteceu na segunda, na terça-feira, eu já estava com a casa comprada e com 150 mil e uma casa melhor do que a minha. Então, eu tenho histórias e histórias de pequenos milagres, coisas pequenas que acontecem no meu dia a dia e eu sempre acreditei, sempre criei que a fé é que move. Não adianta se você ir para a igreja, você ouvir a palavra do seu pastor, a palavra do seu bispo, e você não crer nela, você não receber ela. Ela tem que ser verdadeira dentro de você. Você tem que receber a palavra e entender que aquilo vem de Deus, aquilo não vem do homem. Não é um homem que está falando, é um profeta. Quando você crê que isso é uma verdade, não tem como não acontecer. É só esperar que Deus vai fazer. No tempo dele, e ele faz. Às vezes, quando a gente menos espera, quando você acorda, o milagre já aconteceu. Sou o Rony Barros, esposo da Ana Paula Cunha Barros, e quero dizer a vocês que a minha vida teve uma transformação muito grande a partir do momento em que comecei a conhecer a Igreja Sara Nossa Terra. Minha esposa começou indo, e eu nunca que eu queria ir, nunca. Foi uma fase meio até complicada, que eu obrigava, porque você está indo muito para a igreja? Acabou que ela foi levando meus filhos e eu fui ficando sozinho em casa e sentindo necessidade de alguma coisa e meu casamento não estava bem. Me deu certas... Deu umas voltas na minha cabeça, assim, que me deu vontade de separar. E eu falei, eu não quero separar, não quero família, eu quero mudar de vida, que não sei o quê, e ela tentando, e ela indo para a igreja, ela orando. E acabou que eu fui devagar, vendo o que estava acontecendo na minha vida, eu falei, eu tenho que mudar porque a minha família está indo toda para a igreja, e eu ficando aqui em casa, saindo para os lugares com os amigos e tudo, e esquecendo de Deus. Então, Ana Paula, ela começou a frequentar mais ainda a igreja, fazer as suas orações para me converter, para me mudar o meu jeito de pensar em relação ao casamento, à família. E aconteceu que eu mudei, eu comecei a frequentar a igreja bem devagarzinho, comecei a dar valor à família, comecei a ver meus filhos frequentando e gostando de estar lá na Sara Nossa Terra, que tem até uma que ficou fã do Bispo Rodovalho, que foi a Antônia, né? A Antônia não pode ficar sem ver o Bispo Rodovalho, que ela até passa mal. Então foi nesse processo que eu comecei a mudar, ver minha esposa orando muito, entristecida porque eu não estava sempre acompanhando ela, de vez em quando eu ia. E comecei a ser tocado por Deus, comecei a ver o valor da família e meu casamento se transformou. Eu tenho uma esposa que é maravilhosa, que não fosse por ela, a nossa família não estava hoje unida. Mas não estava mesmo, tá? Eu tinha separado, me deu vontade de separar, eu queria curtir algumas coisas diferentes, com os amigos diferentes, não sei o quê. Não quero. E ela não deixou. Ela fechava a porta para me ir embora. Nunca imaginava que eu ia fazer revisão de vida, gente. Que eu sempre corria. A pastora e a bispa, não, você vai fazer. Eu falei, não vou. Não, eu vou acompanhar minha família aqui na igreja, mas não quero fazer não. Mas foi. Eu acabei indo. E foi uma transformação. Foi ali que eu conheci um pouco a mais do que Jesus. Meu nome é Alice, sou filha da Ana Paula e do Rony, e eu amo a minha igreja. Ana Vitória, sou discípula da Bispa Ana Célia, amo a minha igreja e amo o Bispo Robson. Meu nome é Guilherme, eu sou filho da Ana Paula e do Rony,
E eu tenho muito orgulho dos meus pais, eles são a base da minha família, a base da minha educação. E eu tenho muito orgulho deles e eu amo muito eles, acima de tudo. Oi, meu nome é Gustavo, né? Sou filho da Ana Paula. E hoje eu só quero falar da minha mãe, porque a minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Ela que me incentiva a ir para a igreja, ela me ensina a importância de ir para a igreja. Ela ensina a gente a orar, minhas irmãs. E eu acho que sem ela eu não estaria aqui, eu estaria jogado no mundo. E eu só quero dizer, se você estiver assistindo, mãe, eu te amo muito.